Francisco, reitor da Universidade Federal do Paraná, para representar a Andifes na mesa. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, gostaria de cumprimentar magníficos e magníficas reitores, reitoras aqui presentes, a Andifes, o CONIF, a representação do Ministério da Educação, a representação dos estudantes, Pedro Gór, que nos brindou com a grande fala em nome dos estudantes brasileiros, a UBS, a UNE, os estudantes razão de existir da educação brasileira, Daniel Cara, senhores e senhoras, hoje é dia do professor e ainda no período do Império nós tivemos o decreto que impôs ao Brasil, não é, depois de muitos anos de ocupação portuguesa, a garantia da escola das primeiras letras. A escola que obrigava que em cada vilarejo, em cada cidade desse Brasil, houvesse uma escola com parâmetros curriculares, com a busca da unificação e da forma de pagar o salário dos professores, onde se ensinaria a natureza deste Brasil que se formava e onde os homens aprendiam álgebra e geometria, mas as mulheres as prendas domésticas. Mas foi o primeiro decreto que nacionalizou a educação, justo no dia do nascimento de Teresa d'Ávila, grande educadora, que seu coração está exposto em nome da educação em todo o mundo e do envolvimento da mulher na educação. Mas, não é, desde lá, do Império, a luta tem sido grande para valorizar o professor e para a compreensão de que a educação é que liberta. Eu quero abraçar a todos os professores e professoras brasileiros que esperam o cumprimento do seu piso salarial, que tem a honra de ser uma das autoras, que esperam a garantia de que se pague os 10% do PIB, mesmo um PIBinho, para a educação, os 75% do Fundo Social do Pré-Sal, que nunca foi cumprido para a educação brasileira, e que rejeitam a aprovação da reforma do ensino médio, que garantiu o desfalcar das licenciaturas e a valorização de um suposto notório saber para colocar professores terceirizados nas escolas públicas brasileiras, assim como a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que obriga hoje apenas ao ensino de português e matemática, e que nós esperamos que isso não se consolide em lei na escola pública, e as demais questões serão possivelmente colocadas como opções, né, e apenas obrigação do setor privado, o BNCC aprovado no Conselho Nacional de Educação. Essa é a realidade da educação brasileira. O que acontece hoje com o contingenciamento, ou melhor, os cortes da educação, e nós tivemos, durante esse período, 30% dos recursos de custeio e investimentos contingenciados em março deste ano, com a devolução apenas de 1,99 bilhões em setembro, que não resolveu o problema das universidades e dos institutos federais. Esse corte é consequência de uma opção política que vem se arrastando desde o governo Temer e agora tem o seu coroamento nefasto neste governo do senhor Jair Bolsonaro, que odeia a educação, que ideologiza a universidade como um centro de educação marxista, como a educação que permeia a ideologia de gênero. Na verdade, o que nós temos no Brasil é uma visão apedeuta, é uma visão terraplanista, é uma visão, lamentavelmente, de afastar o desenvolvimento científico e tecnológico das prioridades desse país, reduzindo o Brasil de grande potencial científico, tecnológico, educacional para desenvolver o seu povo a uma colônia de quinta categoria, completamente genuflexa aos interesses das potências do norte. Senhores deputados, senhores reitores, senhoras reitoras, eu gostaria, deputado Bacelar, de primeiro exaltar a sua iniciativa dessa comissão geral,
depois de dizer que é fundamental que dela saiam indicações para o trabalho nas bancadas, porque o presidente da Andifes, reitor da universidade de onde sou oriunda, professor João Carlos Salles, que nos brindou com a primeira fala, nos disse sobre o caos financeiro das universidades. Nós precisamos esse ano colocar emendas em todas as bancadas para o custeio e não para o investimento. Precisamos rejeitar a fusão da CAPES com o CNPq. Precisamos garantir que a pós-graduação no Brasil não seja privatizada como um todo. E para além da aprovação da PEC 24, que garante que fiquem nas universidades os recursos arrecadados por elas, nós precisamos retirar toda a educação da emenda constitucional 95, porque o contingenciamento desse ano já se deu sobre um contingenciamento de 20 anos em todo o investimento público brasileiro. Portanto, é a situação mais difícil que nós já vivenciamos nas universidades nos últimos tempos. É a situação em que voltamos para o orçamento de 2010, mas com muito mais alunos e com... Esse é o grande legado que tivemos dos governos de centro-esquerda em nosso país, iniciados em 2003 e que, infelizmente, está sendo demonizado, afastado, desconstruído por esse momento de atraso, de fundamentalismo, de obscurantismo em relação ao futuro da ciência, da educação, da tecnologia e da inovação em nosso país. Parabéns pela Comissão Geral, e a nossa luta é pela recuperação do tecido educacional brasileiro. Viva o professor! Obrigado, deputada Alice Portugal. Agora vou chamar para falar